que atualmente a gente tem organização, né? Não é muito não, a gente pretende chegar no nível, mas a gente tem 70% de organização. A gente aqui trabalha na produção de vender algumas coisas, né, para merenda escolar, negócio do PAA, o PENAI, né? E também tem a questão também da produtividade também da carnaúba, né? No período de julho a dezembro, a gente trabalha também na produção da carnaúba, que é derrubando a palha, no caso estão vendo aqui, derrubando a palha, outros separando, e aí a gente, né, no fim do verão, a gente arrecada algum recurso para a gente estar guardando para no período do inverno, que é mais dificultoso o ganho, a gente está movimentando aquele recurso que a gente ganha no período do verão. A gente tem um grupo de artesanato também, né, que a gente tira na faixa de uns 15 milheiros de olho, né, para o artesanato. Então tem um grupo na faixa de umas 10 mulheres trabalhando hoje. A gente chegou aqui, né, no desapropriação, né, do governo federal, desapropriar, até a gente chegou, a gente morava em outras localidades, a gente passava muita dificuldade lá e chegou a ser essas terras que ser desapropriadas, a gente veio de uma fazenda, lá tinha um gerente, tinha um patrão, e a gente veio para morar aqui e a gente praticamente trabalha para si próprio, né, e aí a gente passa a ter as condições, né, de criar, de várias coisas que a gente não tinha na fazenda onde o patrão e o gerente mantinham, certo? A gente derruba, né, leva para o lastro, lá no lastro, os lasteiros separam os óleos, a gente tem uma pessoa, a gente separa uma pessoa para levar esses óleos para o secador, onde lá os artesãos vão ao risco no período da manhã, né, cedo, da madrugada até amanhecer o dia. E aí a gente bate e separa os óleos para elas estar fazendo os artesanatos. A Associação Caatinga, né? As meninas chegaram aqui há uns 4 anos atrás. E a gente foi trabalhando até que a gente achou uma forma de sair do atravessador, a gente vender a nossa produção para empresa, né? Sair do tal atravessador que hoje nós temos uma condição melhor, né? O produto, a gente tem a qualificação melhor do produto e tem uma forma melhor de ganho, né? Porque nós saímos daqui direto, vamos direto para a indústria. Então isso acaba que a gente tem um ganho melhor. Tatu tamanduá, calango comendo batata tiu, jararaca armada. Então essa espécie exótica invasora, né, ela afeta o tripé da produção sustentável, né, que afeta o meio ambiente, né, questão ambiental, afeta o social e afeta o econômico também, né, porque a questão da produção de cera da carnaúba aqui no Ceará é um dos produtos mais exportados, né? Então acaba que essa bioinvasão vai afetar aí todas essas 3 vias aí do desenvolvimento sustentável. É muito complicado para a gente, muito complicado. Aí vocês verão aí como é que ela tá. Ela só, olha aí como é que é. Aquela ali é porque era muito fechada e ninguém conseguiu chegar, ainda deixamos uma. E ela já tá mostrando que nós deixamos ela, ó. A bicha sobe desse jeitinho. Aí, ó. Você vê aqui, ó, como é que tá aqui a situação bem aqui, ó. Ela já tá enrolando a pá da carnabeira lá, aquela ali, não cuida nela, ela... Mostra aqui, ó. Aqui é uma área que a gente tá combatendo, mas tem área que ninguém consegue nem entrar dentro. Olha como é que tá a nossa carnabeira nova aí, ó. A carnabeira dessa... Ela só está nessa situação aqui porque a gente já está combatendo, senão ela não consegue se desenvolver, não. Olha, quantos pés tem só ao redor dessa aqui? Essa aqui está no limpo. Quantos pés tem ao redor só dessa aqui? Tá entendendo? Você já observa que tem a seca. Só que ninguém conseguiu ver uma. E uma que ficou, ela já empestou ela. Aí, ó, já está empestando hoje. Olha como é que é a situação dela. Pronto, ela vai matar. Nós vamos mostrar a situação aí, ó. Isso aqui tudo já foi cortado, é porque é demais e a gente não consegue ver tudo na hora de cortar, fazer os cortes.
A gente, né, com a ajuda de um colaborador eventual da parte da academia, né, a gente vem produzir um documento inicial, né, com algumas alternativas, a gente, né, corte raso, com uso de produto químico, né, claro que sempre liberado para controle, um produto de controle ambiental, né, sempre tem que estar ligado à lei do agrotóxico, e aí a gente veio, né, muito nessa função também de coletar outras alternativas que o pessoal que está aqui, né, no Ceará, vivendo essa problemática, tem pesquisado, tem buscado, né, tem algumas outras alternativas que eles estão trabalhando e a gente está tentando também incorporar esse documento que a gente já fez. Tecnologia, né, uma inovação para essa cadeia produtiva da carnaúba, que é um outro método de secagem, que é o secador solar, né? Então, assim, no método convencional, eles secam no lastro, que fica a céu aberto, se chover, molha, e aí começa o processo de secagem tudo de novo, compromete a qualidade do pó. O vento, quando bate, acaba levando um pouco de pó, então eles têm algumas perdas por conta que está num espaço aberto, e além do mais, está ali em contato com o chão, então acaba contaminando também um pouco o pó, e esse pó, quando ele vai ser vendido para a indústria, o valor dele é de acordo com a pureza. Então, quanto menos contaminado ele tiver, um melhor valor de mercado ele vai ter, né? Então, o secador solar, ele vem para superar alguns desafios que são encontrados no modo convencional de secagem, que é a secagem no lastro, né? Então, aqui no secador solar, eles trazem algumas falhas para cá, estendem o secador solar é uma espécie de estufa, e aí essas palhas, elas secam penduradas, né, protegidas, né, então se chover não vai molhar, não vai comprometer a qualidade, não tem muitas perdas porque é um espaço fechado, né, e não se contamina porque também não está ali no chão, está num espaço protegido. E aí essa palha seca e aí depois eles tiram um pó, então eles conseguem ter um pó de melhor qualidade a partir aqui do secador, e com isso tem um melhor ganho quando eles vão vender para a indústria, já que é um pó mais puro, né? E aí esse secador ele foi pensado nesse sentido, né, de melhorar a qualidade do produto deles, e melhorar a rentabilidade também, né, que ele se tornasse assim, mais produtivo, eles produzissem mais. Então, assim, foi um arranjo que tem funcionado muito bem. Essa tecnologia, né, ela foi desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, mas ela nunca tinha sido implementada e monitorada, né? Então, a Associação Caatinga já vinha estudando, a gente fez essa implementação aqui junto com a comunidade, a gente está estudando isso, né? Inclusive vendo várias possibilidades de melhoria. Toda vez que a gente vem aqui é um bate-cabeça danado, precisa aumentar, precisa ter mais saída de ar, precisa mudar a lona, precisa mudar o chão, precisa ter um galpão acessório. Agora a gente está nessa luta, né? Vieram até uns arquitetos aqui recentes para fazer um projeto de um galpão. O secador é muito quente, então o horário que eles trabalham no secador é o quê? Ou é à noite, ou é tipo ali de 4 da manhã até as 6, 6h30, né? Porque depois já começa a esquentar e fica inviável. Então é fundamental ter esse galpão de apoio. Enfim, então é uma inovação para a cadeia produtiva, né? O assentamento Aragão, inclusive, tem se tornado, eles já são uma referência, né? Mas tem se ganhado muito destaque dentro da cadeia produtiva da carnaúba por conta dessa inovação, que é uma atividade secular tradicional, mas que requer algumas inovações, né, e que tem vindo aí com o secador solar, tem sido algo, né, o equipamento que veio despontando aí nos últimos anos. E aí o assentamento Aragão tem se tornado essa referência aí por isso, porque a turma que trabalha com saúde e segurança, usa EPIs, a turma que tenta controlar a unha do diabo, a turma que tem inovação no modo de secagem do pó,
a turma aqui planta carnaubal, né? A gente fez 2 hectares de carnaubal plantado. A tecnologia dos termos do secador solar, a gente é boa, certo? Mas a gente tem na pretensão de estar ampliando, porque fica um pó mais de qualidade, tanto o preto como o branco. Por quê? Nós não podemos botar a palha toda, então a gente só separa uns 15 milhas de olho, que é onde as artesãs vai trabalhar com esses óleos, né? Mas a tecnologia é muito boa, a gente espera expandir muito mais para poder a gente estar botando tanto o olho como a palha. Mas acabou trazendo também ganhos de gênero. Em que sentido? No modo convencional, quando eles vão bater a palha, essa palha ela é colocada numa máquina que tritura a palha, tira o pó para um lado e a palha sai triturada para o outro, que é o que a gente chama de bagana, que é um adubo ótimo, né? Que se usa muito no semiárido, essa bagana, que é a palha de carnaúba triturada, se usa muito nas plantações. Aqui no secador solar, qual é a diferença? Quando vão retirar o pó, essa palha ela não é triturada. Ela é batida com uma derriçadeira de café que foi adaptada, vai soltando o pó, eles vão armazenando esse pó e essa palha ela permanece inteira. Então essas palhas elas acabam servindo também para as mulheres artesãs, né? Então a partir do incremento do secador solar, vários artesãos das comunidades que antes, apesar de terem um carnaubal perto de casa, precisavam comprar a palha de fora para fazer os seus artesanatos, agora elas conseguem ter a palha aqui do secador solar. Assim, não gosto muito de trabalhar com ponto vazado, que a gente chama aqui, né? Eu gosto mais de trabalhar com isso. Tem carteira, tem esse jogo, tem esse redondinho, e a gente tem mais peças, a gente produz bastante já vendendo. A gente vende lentamente, mas estamos vendendo. Eu vendo. E feito à mão, vocês têm alguma maquinária? Tudo à mão? Na mão mesmo. A única coisa que a gente faz na máquina é colocar essa beirinha, né? Na mão mesmo. A gente se encontra para fazer junto esse aqui e o chapéu mesmo a gente faz em casa mesmo, para cada um faz individual. Pode, então a gente faz esse e faz o forrado. Esse aí é a capinha que a gente chama e tem o forrado, né? Esse aí ainda vai virar o forrado, ou não? Não, esse aí é a capa mesmo, né? A gente vende assim, mas tem o forrado que são 2 capas. E fica um acabamento bem mais legal, né? Hoje a gente pega todos no período da estação da palha, o grupo vai lá e risca e passa só o pó para os homens, né? E a palha é da gente. Nossa. Mas que seja uma atividade assim, a produção da palha seja uma atividade que tem em todo o Nordeste, talvez, é muito difícil achar artesãos. Então, tipo, a possibilidade de vocês que não são daqui, achar um artesão que ainda produza, às vezes até sabe, mas não produz mais, né? Então, a chance de achar alguém que ainda tem o conhecimento, que ainda faça a venda, é difícil. Por isso que eu estando aqui, sendo do estado, tendo a possibilidade de voltar, eu voltar isso aqui com meu pai vai ficar, minha Nossa Senhora, quanto tempo eu não vejo um desses? E é do sertão também, da comunidade. Aqui também pra gente, porque falta muito incentivo, né? O chapéu comum que a gente faz, só termina assim, se acabadinho assim para vender o atravessador. Ele passa em 15 dias para comprar, né? Mas é bem baratinho. E aí esses aqui é mais raro a gente vender. Não tem incentivo, né? Já é muito bom, né? Mas aí pode diversificar mais as peças. Mas as meninas aí organizadas já melhoraram bastante, porque já tem até etiquetinha identificando o coletivo, né? Para melhorar esse acesso ao mercado. Tem umas que não sabia, já estão fazendo. Eu vou tirar a foto, né, que minha mãe quer. Mesmo lentamente, mas já aprenderam a fazer também. A Associação Caatinga ela fez um mapeamento, né, porque a gente queria pegar, primeiro o seguinte, uma comunidade que quisesse mudar. Começa daí, porque existe muito um paradigma. Ah, não, doutor, esse secador, isso aí vai dar só trabalho, isso é mais custo e tal, eu fazia assim, porque meu avô fazia assim. Então, quer dizer, primeiro, foi identificada, a gente tinha algumas premissas, né?
Um assentamento rural é bem interessante, porque é o próprio trabalhador e eles têm vamos dizer assim, uma estrutura onde não existe nenhum patrão, nenhum chefe. Eles se juntam, eles produzem, eles já produziam, eles já trabalhavam com carnaúba, já exploravam o carnaubal, né? Mas isso não era, eles não sobreviviam só do carnaubal. Usavam o carnaubal na safra e durante a chuva eles iam plantar os roçados, fazer outras atividades. Então eles já tinham conhecimento da cera e estavam abertos a mudanças. Então a gente implantou o secador lá, mostramos para ele, porque nós temos pó, né? O rendimento médio do pó palha é 60%. Nós conseguimos em Miraíma 90%, ou seja, 50% a mais. E quando eu falo de 50% a mais, tipo assim, se eu tenho um pó que ele vai vender, vou aqui para arredondar para fazer a conta fácil. Se ele vendia um pó por R$10, ele vai vender esse mesmo pó por R$15. Por quê? Porque esse pó está dando 50% a mais de rendimento. E o que a indústria compra, a gente compra baseado no rendimento. Então, Miraíma teve essa característica de estar aberto, de já produzir, e que está indo muito bem, né? Logicamente, tem que se fazer alguns ajustes, a gente está cada vez mais melhorando o processo, mas a ideia é que ela seja um piloto e vire um caso de sucesso para que os governos federal, estadual e os municipais comecem a replicar isso e aumentar, ganhar escala. A gente acredita muito porque o boca a boca, né, como a gente diz no popular, é a melhor propaganda. E lá está dando certo. Eles estão ganhando mais dinheiro, eles estão vendendo a palha, eles estão produzindo artesanato, eles estão vendo o rendimento do pó. Então, isso para a gente é a melhor propaganda. A associação hoje, Caatinga, já está pensando em fazer outro projeto, talvez em Granja, né? É uma responsabilidade grande que a gente acabou criando, né? E a gente pretende. Portanto, que a gente está em todos os eventos que está tendo, a gente está marcando presença, porque é uma responsabilidade hoje grande, que a gente está tendo hoje dentro do município de Miraíma como referência. Então, isso acaba, é uma coisa boa, mas uma responsabilidade grande que a gente está assumindo para manter isso sempre em alto nível, que a gente pretende. Cheiro e o mandacaru, pele de onça preta, tatu tamanduá, calango comendo batata tiu, jararaca armada, pé de jacurutu. Cheiro e o mandacaru, pele de onça preta, tatu tamanduá,